Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nós hoje vamos estudar sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro, um trabalhador espírita pouco conhecido e de grande valia, porque ele trouxe grandes ensinamentos para todos nós. Primeiro vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, neste momento, ao estudarmos sobre esses exemplos daquele que segue o caminho do bem proceder, aceitando as provações e as expiações necessárias para, assim, retornar ao caminho da casa do Pai. Então, Jesus, que a tua luz esteja presente conosco e também com todos aqueles que estão ouvindo e participando do nosso estudo. Muita paz para todos, que assim seja. Então, queridos irmãos, a história que nós vamos contar hoje é de um homem que viveu no Triângulo Mineiro, na cidade de Ituiutaba. É uma cidade também pouco conhecida, mas aquele triângulo se torna muito, muito conhecido, porque é muito fértil na questão da mediunidade, do trabalho espírita, da reencarnação de vários amigos que no passado se comprometeram e vieram para nos ajudar na nossa arrancada espiritual, moral e também no progresso material. Tivemos ali também grandes missionários, e nós vamos lembrar aqui de Eurípides Barçanufo, né? O nosso querido Chico Xavier também esteve ali trabalhando, né? Depois de muito tempo, em Pedro Leopoldo. E nós vamos ver que este é um homem podemos chamá-lo de especial. E nós vamos entender que Jerônimo Monteiro ficou conhecido como o gigante deitado. Por que o gigante deitado? Por ser um homem de grande porte, muito forte, com as feições bem apresentáveis, né? Ele teve uma doença que o deixou acamado por 30 anos. E ele nunca deixou de trabalhar e de divulgar a doutrina espírita. Mas nós vamos recorrer aqui primeiro a Emmanuel, no livro Fonte Viva, no roteiro 130, quando ele traz na esfera íntima, na esfera de cada um. Ele fala uma passagem de Pedro, quando primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro traz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Isso está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E aí Emmanuel vai discorrer de uma forma muito especial para cada um de nós, quando ele vai trazer como que é essa nossa esfera íntima. Emmanuel traz assim: a vida é a máquina divina da qual todos os seres são capazes, são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial
na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação, ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. O velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência, a calma, em forma de paz e resignação. Então, nós temos aqui Emmanuel discorrendo para nós sobre a importância de estarmos em movimento, como tudo no universo, em nossa vida, natureza, o nosso corpo, né, o nosso metabolismo está em movimento. E é assim que nós deveremos estar. Então, a frase, gente, que Jerônimo Monteiro mais gostava, e quando perguntavam para ele se ele era médium, porque ele era muito bem-humorado, sempre bem-humorado. Ele respondia assim: sou médium de defeito físico, e quem me carrega é o médium de transporte. Então, ele era um homem sempre com uma voz firme, porque ele tinha uma voz muito bonita, ele cantava, ele fazia prosas e versos, ele discursava, ele palestrava. Então, ele tocava violão. Então, era um homem que usava de todos esses recursos com muito bom humor e sempre conhecido pelas gargalhadas que ele desprendia com muita vontade, e quem estivesse a uma certa distância sabia, chegando no centro, Jerônimo está aí. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, na instrução dos espíritos, quando trabalha-se ali o bem e o mal sofrer. E Kardec traz exatamente assim, o espírito de Lacordaire que traz esse texto, essa mensagem. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, não sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, ao estado íntimo que esse Jerônimo vai trazer para nós. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, tudo que nos chega é da bondade de Deus. E que saibamos agradecer e termos olhos de ver para entender o processo daquela prova, o processo daquela situação de dificuldade que está nos chegando. Não é? É sempre para nos ensinar alguma coisa, mas é preciso que nós saiamos dessa acomodação, desse vitimismo de somente reclamar e não ver as coisas boas que a vida tem e que nos traz, e que nós somos riquíssimos por ter este corpo. Jerônimo trazia sempre isso.
Então, gente, no capítulo 5, continua ainda no item 4, quando trabalha-se as causas atuais das aflições. Como que nós estamos passando por determinadas privações, e a gente ouve alguns comentários assim, poxa, fulano só faz o bem, não tem nenhuma queixa, e a vida dela é tão difícil, tão cheia de problemas, né? Ou o outro, olha, fulano infringe a lei e está tudo bem para ele, por enquanto, né? Então, na causa atual, as causas atuais das aflições, diz exatamente assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dela, né? Lá atrás, em outras vidas. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Então, Jerônimo vai trazer para nós o resumo de tudo isso aqui, mas o resumo disso com muita alegria, com muito bom humor, satisfação e gratidão. Então, no capítulo 6, no capítulo 5, no item 6, nós vamos também encontrar que o homem, pois não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é momentânea, e se ele não a espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. É verdade, né, gente? Se estamos num orbe de provas e expiações, só de estarmos aqui nós sabemos que viemos de várias inflações passadas, que deixamos de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse a nós, né? Então, esse queixume, nós somos viciados, né? Nós esquecemos do quanto que nós recebemos, até a oportunidade de estar reencarnado, a bênção da reencarnação, e entramos naquela lamúria, e a coisa pior que tem é conviver com um lamuriante, né? Então, vamos entrar em Jerônimo Monteiro, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele foi um grande trabalhador, palestrante, escritor, ele tem alguns livros, e juntamente com Chico Xavier, que era seu amigo, ele trabalhou pelas causas sociais e trabalhou pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, porque futuramente ele vai ficar cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido, como nós já falamos, o gigante deitado. Ele se tornou amigo de Chico porque a sua irmã morava na mesma cidade que Chico, já em Uberaba, quando Chico estava em Uberaba. Então, ele acaba conhecendo Chico Xavier, desejoso, né? E assim ele se torna amigo de Chico, porque sabemos que a vanguarda dá a mão à retaguarda, né? Assim, ele nasceu, então, em Ituiutaba, uma cidade relativamente pequena, né, no dia 1º de novembro de 1939.
e desencarna 26 de novembro de 1989. Jerônimo teve uma infância também sofrida, que nos lembra a infância de Eurípides, que era ali de uma cidade perto, né, Sacramento, ali do Triângulo Mineiro também. Ele era filho de Altino Mendonça e Antônio Olímpia de Jesus, era o 9º filho de uma irmandade de 10 filhos. Teve uma infância, gente, pobre, cheia de privações. Seus pais eram muito pobres, analfabetos, lutavam arduamente para sobreviver, para manter aquelas crianças. A mãe lavava roupa para fora, né, a roupa nas casas das pessoas, e o pai fazia bicos em fazendas, né, as colheitas, e era um trabalho que às vezes era temporário, né? O próprio Jerônimo conta em uma de suas histórias, com muito humor, que o único par de sapato que ele teve em sua adolescência, porque não tinha calçados, foi achado no lixo, quando tentava entrar num cinema. Ele adorava cinema, ele adorava filmes, e tem casos muito engraçados dele no cinema, como casos tristes também. Com 13 anos, ele foi levado a conhecer uma igreja presbiteriana, então ele foi protestante até os 15 anos, e era membro ativo, dava até palestras. A gente vai lembrar que Eurípides, na igreja católica também, né, antes de se tornar espírita, ele era um trabalhador, ele estava ali em busca do conhecimento. Então, nós vamos ver que, embora Eurípides fosse um missionário e Jerônimo estava aqui resgatando questões morais do passado, eles têm assim uma certa semelhança, né? Quando abraçaram o trabalho junto ao próximo. Após a desencarnação da sua avó, ele começou a pensar, a se debater mentalmente no problema sobre morte, como que era o destino da alma, de onde nós vínhamos, para onde a gente iria. E tendo ele um espírito muito indagador, ele não dá conta, né? Ele não se sujeita a ficar nos horizontes estreitos da igreja que ele frequentava, né? E aí ele acaba buscando uma forma de encontrar as suas respostas, né? De um conceito de uma vida com mais respostas, uma vida mais esperançosa, uma vida com mais atributos, onde ele pudesse não ficar com a mente tão limitada, onde ele pudesse voar mais dentro dos seus questionamentos, né? Ele não acreditava naquela salvação limitada. Então, ele acaba por fazer amizade com um moço, um senhor espírita, que dá a ele um livro de presente e o convida, né, para conhecer os trabalhos da casa espírita que ele frequentava. Esse amigo esclareceu algumas dúvidas, principalmente da vida além túmulo, e conseguiu acalmá-lo, porque ele estava ansioso para ter respostas para suas questões, suas indagações. Mas já na puberdade, Jerônimo começa a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos, nos membros inferiores. Esses pontos do seu corpo passavam a ter edemas, né, a inchar, a junta ficava, né, com retenção de líquido, e já aos 18 anos ele já andava com dificuldade, mas isso não o impedia de viver, de fazer os seus estudos e trabalhar também
para ajudar a família, né? Ele teve vários empregos, porém as dores se agravavam cada vez mais, as dores não davam trégua, e impedia dele ficar muito tempo no mesmo trabalho. E ele era, às vezes, obrigado a se afastar por um tempo, até se recuperar um pouco. Ele foi balconista, entregador de jornal, redator-chefe de uma revista e professor. Ele dava aula para as escolas rurais. O pouco que ele aprendeu, porque ele só fez até naquele época chamava quarto ano primário, né? Então, ele só fez o primário, mas ele já era um espírito que tinha uma certa bagagem intelectual. Então, ele saía e dava aula para os agregados das fazendas, para aqueles que moravam na área rural. E o passatempo predileto, como nós já dissemos, era ir ao cinema. Aqui ele já frequentava o centro espírita, né, já estudava, mas Jerônimo, como todo jovem, tinha assim uma certa vaidade. Ele se olhava no espelho antes de sair e ele se achava másculo, né? Assim, um homem bonito, ele era um homem muito bonito, uma voz elegante. Na época, Tarzan era o herói da selva, né? Era aquele que fazia sucesso, tinha o filme Tarzan, e ele se achava parecido, ele falava que ele era o Tarzan. E às vezes isso era só por pensamento, né? Não era uma questão que, que ele tornava, dava um corpo maior a ela, não. Era uma certa brincadeira, mas acaba sendo um certo apelido, né? E muito curioso que uma vez Jerônimo estava assistindo uma palestra espírita e ele estava sentado no último banco, lá atrás. E quem estava falando era um palestrante que já era conhecido, né, da cidade, daqueles que ali estavam, mas parece que tinha já um trabalho pelo Brasil. E ele era médium também. Por um momento, ele para de falar e pensa um pouquinho, percebem-se que ele está mediunizado. E aí ele fala exatamente assim, que havia ali um homem, Tarzan, e que ele tinha um recado. E o recado era exatamente assim: Tarzan, prepare-se para a selva do sofrimento, que virá muletas, cadeiras de rodas e macas. Na verdade, ele usou uma outra forma de falar, mas o que ele estava falando para Jerônimo era exatamente isso. Que, olha, prepare-se para a selva do sofrimento, porque o que vem por aí vai ser muitas dores. Jerônimo sabia que era para ele o recado, entende perfeitamente. Quando a gente recebe o recado desse, gente, não deixa de dar uma mexidinha aqui no íntimo, né? Acho que as fibras mais íntimas do coração se sentem tocadas. Mas ele era aquele jovem que participava ativamente das excursões da mocidade espírita, né? Ele se mostrava interesse frequentando as palestras e participava das festividades. Então, ele tinha ali um grande empenho e aquilo não ficou tão impregnado na sua memória, não. Ele sabia que ele iria passar
por grandes provas, expiações. Ele já veio preparado. A impressão que dá é que ele, ao entrar na fila da reencarnação, ao assinar lá a programação dele, ele deve ter pedido tudo de uma vez, não é possível, né? Porque primeiro veio as dores articulares, que ele começou a usar uma bengala. Depois, as dores aumentaram, ele passou a usar uma muleta. Da muleta, as dores continuaram aumentando, ele passou para uma cadeira de roda. Como a doença dele era uma artrite reumatoide deformante, a cadeira não era confortável para ele, então os amigos, gente, ele fazia muitos amigos porque ele era muito alegre, muito agradável, simpático, e esses amigos, é claro que para ter uma reencarnação dessa, a espiritualidade prepara aqueles que vão nos sustentar, né? Esses amigos fizeram uma cama para ele, né? Hoje são essas poltronas que as pessoas compram para assistir séries, televisão de uma forma mais confortável, mas era naquela cama que ele era transportado a todo lugar que ele queria ir. E esses amigos o transportavam com muita coragem, alegria e desprendimento, não é? A locomoção dele ficou cada vez mais difícil, né? Então, aos 20 anos, ele já estava definitivamente na cama. Certo dia, é um caso que ele mesmo contava, ele vai ao cinema e os amigos levavam ele na cama, já tinha um lugarzinho lá especial, porque ele era conhecido, e ele vai assistir o filme e o vento levou. Não tinha nenhuma poltrona vazia, isso antes, gente, isso bem antes dele ir para a cama. Essa história do cinema é antes dele se tornar acamado. Ele vai assistir e fica em pé por muito tempo atrás do balcão, porque não havia cadeiras vazias. E o filme E o Vento Levou é muito, muito longo. 3h30, 3h20, uma coisa assim. E ele em pé, quando terminou o filme, ele não conseguia se mover. E ele havia ganhado, uns dias antes, um terno de linho branco, de um alfaiate vizinho que sabia que todo jovem daquela época gostaria de ter um terno de linho branco, e fez para ele de presente. Mas ele pouco saía, era só o centro e o cinema. E ele resolveu estrear no cinema esse terno. Ele ainda andava com dificuldade. Só que, ao chegar em casa, os amigos tiveram que levá-lo em casa, porque os joelhos, os tornozelos edemaciaram muito. E a mãe, cuidadosamente, teve que cortar com tesoura as pernas da calça do terno, porque não conseguia, de tão inchado que os membros inferiores estavam. Então, assim, ele perdeu o terno. E mesmo assim, ele fez graça, fez algumas piadinhas com o terno que ele havia perdido e adquirido mais uma das provações. Ele sempre, com a vibração que ele mantinha o tempo todo, ele fazia todos rirem da sua dificuldade, do seu sofrimento, mas não do que ele estava passando, mas a forma como ele levava tudo isso, né? Então, foi aí que começou essa jornada dolorosa da paralisia, muito difícil, né? Como ele conta na sua autobiografia, que a gente vai falar
lá na frente. Mas nós temos fotos dele junto do Chico Xavier, dos amigos dele cantando, ele tocando violão, e eles tinham ali uma forma de cantar que emocionava todos, né? Então, era um momento muito agradável estar com Jerônimo, o gigante deitado. Com Chico, conta-se que ele ia para a casa de Chico mais ou menos de 15 em 15 dias, porque Chico era como se fosse um orientador espiritual dele, né? Ele tinha ali muito carinho por Chico. E às vezes Divaldo estava dando palestras na cidade ou por perto, e ia também ver Chico Xavier. E imaginem esses três personagens contando casos e falando dos espíritas que abriram caminho para o espiritismo e de todos os casos ali que aconteciam, as histórias tão frutíferas que ali gerava do encontro desses três. Era um momento muito maravilhoso, né? Alguns amigos estavam ali, né? Nós sabemos que ele tinha muitas amigas lá da cidade, a Terezinha, sua ex-professora, a Márcia França, que ajudou na gravação do LP, ele gravou 2 LPs, o estúdio era do pai dela, né? E a Márcia sempre o acompanhava, estava junto, e Dona Terezinha, muito brava com o espiritismo, não gostava, mas quando ela vai conversar com Jerônimo, ela apaixona pela doutrina, começa a estudar e já passa a ser uma das colaboradoras de Jerônimo. Vai montando uma biblioteca na casa de Jerônimo, porque ela lia toda tarde para Jerônimo Monteiro, que nessa época já se encontrava cego. Então, ele passa impossibilitado de se locomover, né? E ele acaba adquirindo também uma angina, a angina pectoris. E o quadro dele era um quadro desolador, né? Porque mesmo sob efeitos de medicamentos, era muita dor, era muito sofrimento. E, curiosamente, o médico recomenda que os amigos fizessem um saco de areia, né? Fizessem, além da cama especial, né? Um saco de areia com mais ou menos 30 quilos de areia, para colocar sobre o peito dele, para que ele pudesse suportar a dor que ele sentia. Então, tem fotos dele deitadinho, com a manta e o saco de areia, assim, com 30 quilos, pressionando o peito dele. Era assim que esse homem viajava o Brasil inteiro, né? Principalmente São Paulo, Rio, Minas, alguns estados do norte, divulgando a doutrina espírita. Ele viajava quilômetros numa Kombi, porque aí os amigos arrumaram uma Kombi para ele. Ele ganha uma Kombi. E essa Kombi era o transporte de Jerônimo por toda a cidade. E na Kombi estava escrito com letras garrafais: fora da caridade não há salvação. Então, Jerônimo torna-se um orador espírita conhecidíssimo na cidade, não só lá na cidade, não só um colaborador, porque, além disso, nas conversas dele com Chico, daquela forma muito singela e suave de conversar, fala com ele que um lar para as crianças necessitadas, principalmente as crianças órfãos, ia ajudá-lo muito. Então, ele
funda na sua cidade um lar para as crianças, é o Pouso do Amanhecer, que existe até hoje, apesar das grandes dificuldades, existe onde Dona Márcia França, até bem pouco tempo, conduzia com muita propriedade, com muito carinho e caridade. Ainda existe, então, na cidade, né? Ele conseguiu realizar esse grande e valioso trabalho, gente, também com a ajuda de médiums, né? Médiums que estiveram ali ao lado dele com o propósito mesmo de ajudá-lo. Imagina se ele não tivesse esse staff de colaboradores, ele estaria muito em defasagem e não conseguiria manter esse trabalho, porque chegou a um ponto que até o cafezinho ele precisava ganhar assim na boca. Era preciso que alguém o desse na boca. Não é agradável, né? Mas isso para ele era muito agradável, ele agradecia muito, que ele costumava fazer um certo barulhinho com a boca e falar que café delicioso. Então, agradecia demais por aquele cafezinho chegar até a sua boca, né? Bom, no seu trabalho em Ituiutaba, o Chico também recomendou que ele procurasse uma médium na cidade de Uberaba, que chamava Antusa Martins. Antusa não era muito conhecida no meio espírita, hoje a gente nem sabe quem é ela, se não for estudar Jerônimo. Ela era uma médium, também com as suas dificuldades, e Jerônimo passa a procurá-la, porque ela era médium de passes de cura. Então, quando Jerônimo a procura, ele vai no seu carro, né, levado pelos amigos, tinha um irmão também que sempre o conduzia, e ele, quando chega para falar com Antusa, Antusa fala para ele assim, e ela tinha um problema na fala, porque quando criança ela teve meningite, então poucas coisas ela conseguia falar, e só quem lidava com ela, que a irmã dela que traduzia, e pelos gestos também. Então, ela falou que ela reconhece os objetos de Jerônimo no carro, e fala assim, eu gosto mais do tapete vermelho. Ele usava um tapete ou vermelho ou verde para ajeitar a cama para que ficasse mais confortável. Então, Antusa fala assim, que gostava mais do tapete vermelho. Ele fala assim, mas como? Como que você sabe do tapete vermelho? Porque eu já fui muito e vou à sua casa. Eu vou lá junto com Eurípides Bassanufo, às vezes com o doutor Bezerra de Menezes, eu vou também com o Chico Xavier. Nós vamos, em desdobramento, aplicar um passe em você. É bom que você mantenha um copo de água todos os dias, às 18 horas, na sua cabeceira. Então, ele, depois disso, se liga a Antusa, e os dois têm uma parceria muito grande. Ele sempre visitava Antusa e depois ia visitar Chico Xavier. Ele ia a cada 15 dias, como eu falei, à casa de Chico Xavier, né? Ele também tinha suas viagens a São Paulo, porque as palestras eram sempre previamente, né, marcadas, e ele tinha o compromisso o ano inteiro de palestras. E ele ficava hospedado na casa do professor Herculano Pires,
Veja bem, e eles conversavam muito. O professor Herculano Pires gostava muito de conversar com Jerônimo, porque achava ali uma mente fervilhante, uma mente que prometia e que era muito importante de ser estudada, não é? Então, esse professor acolhia Jerônimo sempre em sua casa, ele ficava lá hospedado, e ali noites de conversa, né? Conversas noite adentro, e nós queríamos ser até um mosquitinho para poder acompanhar essas conversas, né? Assim como as visitas ao Chico Xavier. Jerônimo também teve uma experiência muito grande e tornou-se amigo de Roberto Carlos. Quando Jerônimo estava construindo o lar, ele estava construindo o lar Pouso do Amanhecer no lugar mais pobre de Ituiutaba, um lugar muito, muito carente. Ele recebia ajuda, né, gente, as doações, mas a gente sabe que uma construção, e ele também já havia construído centros, escrito livros, a gráfica, ele tinha uma certa despesa e ajudava a família dele também. Então, ele vai conversar com o Chico, e ele chega lá, fala com o Chico, ô Chico, a creche parou. Aí o Chico, sei. E não tocou mais no assunto, não. Só falou assim, vamos rezar, né? Vamos fazer uma prece para que algo nos clareie. Aí conversaram sobre outras coisas, e aí, na hora que Jerônimo estava indo embora, o Chico fala assim, ô Jerônimo, o Roberto Carlos esteve aqui. Roberto Carlos é o rei. E ele falou assim, ô Chico, se você precisar de alguma coisa, então, você e Roberto Carlos têm uma conexão muito grande. Jerônimo foi embora, mas em casa ele ficou matutando sobre essa fala de Chico. Não estou entendendo o que Chico queria dizer. Então, os amigos falaram assim, vamos no show do Roberto Carlos, ele vai fazer um show no Canecão. Jerônimo, vamos. Partiram para assistir o show do Roberto Carlos, para conversar sobre essa questão da creche. Resumindo, viajaram 600 quilômetros. Chegaram lá na porta, imagina o tumulto para descer com aquela cama na porta do Canecão, e hora da entrada, o público chegando, e aquilo causou uma certa curiosidade. O gerente do Canecão chega perto e fala, o que está acontecendo aqui? E ele reconhece Jerônimo Monteiro porque ele ia à casa de Chico. Então, ele é um intermediário e faz com que, junto a Roberto Carlos, ele intermedia essa situação, e Jerônimo assiste o show, quer dizer, ouve o show, do melhor lugar que podia. Então, depois do show, Jerônimo está lá, sem saber se vai conseguir falar com o Roberto Carlos, quando ele reconhece uma voz que chega perto e fala assim, oi, bicho. E ele falou, então, estamos feitos. Bom, disso resultou um cheque poupudo, onde ele construiu a creche, reformou os centros espíritas e ainda ajudou muita gente. E depois disso eles se tornaram amigos. Roberto Carlos o visitava, sempre que fazia show na Redondeza, eles
estavam juntos, e mesmo depois, quando Roberto Carlos estava fora do país e ele sentia alguma coisa, ele ligava e conversava com Jerônimo a respeito daquilo que ele estava sentindo. Não era só nessas horas, eles realmente se tornaram amigos. E diz que aquela música A Montanha, que ele e Erasmo Carlos comporam, está ligado a essa aproximação com Jerônimo. A música é belíssima, né? Acho que todos aqui se lembram, se não, é só buscar no YouTube, né? Como também podemos buscar no YouTube os 2 LPs, A Intimidade Espírita, a gente acha, a Intimidade Espírita é o lado A, e o lado B do LP é a história que ele conta de uma princesa e o jardineiro. O outro são mensagens de Chico, que ele declama, então a gente encontra esse Intimidade Espírita, né? Ele também se tornou amigo de Divaldo, né? Porque sempre que Divaldo estava a palestrar na região, ele ia, participava, e tem alguns casos também a respeito. E tem um caso interessante, porque ele se torna amigo também do cantor Roberto Leal. Roberto Leal havia feito um show na região e foi conhecer Jerônimo Mendonça. Eu não sei se ele foi conhecer ou se ele já o conhecia ou foi vê-lo, sabe que ele vai à casa de Jerônimo. E conversando ali, ficam muito à vontade, e o Roberto Leal olha para ele com muito carinho e ele fala assim: eu tenho um presente para você. Ah, é mesmo? É, eu quero te dar um livro. E aponta para a estante, mas ele já não enxergava, ele fala, até o 3º livro, tal, tá assim, assado. E o Roberto Leal vai lá e tira o livro, e era Parnaso de Além Túmulo, que era o livro da professora dele lá do primário, que futuramente veio a passar todas as tardes com ele lendo. E para justificar que ele tirou o livro da professora, ele faz uma trovinha para ela, muito bonitinho, que ela achou ruim. Como que dá meu livro e tal? Ele fala, eu vou respondê-la. Mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter um ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso de Roberto Leal. E não teve como, gente, isso virar uma gargalhada e ali todos se alegrarem com a destreza e o bom humor de Jerônimo, né? Então, ele passa por várias situações, mas sempre com muita resignação, com coragem, obedecendo às leis, né? Quando a gente está doente, os amigos, os familiares querem nos levar a médiums de cura, querem fazer de tudo para que a gente tenha uma recuperação ou alivie um pouco as dores, né? Ele foi levado também, isso ele contava, ele foi levado ao doutor Fritz, que um médium, Edson, de Congonhas, em Congonhas, atendia. E aí o médium fala para ele assim, Jerônimo, o seu problema é aquele problema dos 3 Cs. Ah, é? 3 Cs? Sim, Jerônimo. Calma, cama e karma. E aí eles riram muito e deixaram passar,
E ele sabia que realmente era calma, karma e cama. E várias outras situações, né? Como no cinema, que ele estava já na cama, e tinha um lugarzinho especial, e a moça tropeça nele, e a moça xinga, fala, mas não é possível, aonde eu vou esse aleijado está? Ela deve ter batido a canela, né? Dói muito. Aí ele fala, não, eu preciso dar uma resposta, a moça está nervosa, está revoltada, o que, que eu vou falar para ela? Aí ele, com muito bom humor, fala assim, mas você, minha filha, não para em casa, hein? E aí eles riram juntos, ao invés de virar uma discussão, uma briga, eles se tornaram amigos. Olha que lição para nós, né? Uma lição bacana, né? E assim ele permaneceu cerca de 32 anos, mais ou menos, preso ao leito, paralítico e com o agravante da perda da visão, que piora mais as coisas, né? Ele quase não dormia, aproveitava para estudar, né, bastante o espiritismo. Eram muitas as dores, né? E os amigos liam para ele, acompanhavam, se revezavam, nunca faltaram amigos. O exemplo, o testemunho, a resignação de Jerônimo influenciou e mudou muitas vidas, e principalmente daqueles que tinham ideias não muito felizes, como, por exemplo, o autoextermínio, né? E tem um caso interessante, ele estava dando uma entrevista na TV e uma senhora havia preparado tudo, porque ela queria dar cabo na sua própria vida, ela não aguentava mais. E antes, olha que maravilha, os nossos mentores trabalham de todas as formas. Antes ela resolve ligar a televisão. E ao ligar, estava ali o programa onde Jerônimo era entrevistado, naquela cama, com um óculos escuro desse tamanho, né? Cego. E exatamente nesse momento, o repórter pergunta para Jerônimo o que é a felicidade. Ele falou assim, olha, a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Quando essa senhora ouve isso, ela desmorona. Ela liga para a TV e entra em contato com Jerônimo. Ela quer falar com Jerônimo. Mas Jerônimo era sempre assim. Ele sempre estava a serviço do próximo, a serviço do outro e a serviço de si mesmo. Assim como ele disse, se o malandro soubesse o quanto fazer o bem faz bem, ele faria o bem só por malandragem. Fazer o bem é a melhor coisa que tem. E ele falava, eu casei-me, quando perguntava para ele, mas você é tão bonito, que ele era um homem muito bonito, né? Perguntaram para ele, você não casou até hoje, né? Que existe uma cobrança disso de casamento, né? Aí ele falava assim, casei-me com a doutrina no civil e com a dor no religioso. E aí não tinha quem resistisse, né? Todo mundo ria. E Jerônimo ilustra bem o que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando ele trabalha bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, na instrução dos espíritos, do item 8, quando se fala de obediência e resignação, né? Porque Lázaro traz assim, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas são forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações
que a revolta insensata deixa cair. O revoltado, ele não obedece, ele não quer ouvir, ele não quer saber, não é assim? E aquele que resigna, que sabe que tem um propósito, aquela dor, aquela dificuldade, aquela perda financeira, né? Ele sabe que aquilo tem um significado que vai lá na frente reverter em bênçãos, em caminho reto, ele aceita, o coração acalma, porque sabe que se enche de esperança aquele que acredita que a vida do Espírito é eterna, que a morte não existe, que a ação e reação são leis divinas, a causa e o efeito, a reencarnação nos dando a oportunidade de refazer os nossos laços, os nossos passos, as nossas inflações sendo corrigidas. Então, a história de Jerônimo é bem isso, não é? Quando ele gosta de trazer o que Gaibar Schutel sempre trazia, e é uma frase que é muito bom nós, espíritas, guardarmos: melindre é orgulho ferido. Então, ele nunca se melindrou por ser chamado de aleijado, por ser chamado de empecilho, ele não. Uma vez ele vai fazer uma palestra numa cidade do interior, não me lembro o nome, e aí essa palestra, o dirigente da casa fala assim: como que a gente vai anunciar você? Aí ele, como você quiser. O dirigente da casa pega o carro de som e sai pela cidade falando: hoje, no nossa casa, o Centro Espírita, Jerônimo, o gigante deitado, aleijado, torto, e foi falando tanta coisa que pejorativa, que aí atraiu o pessoal realmente, né? Aí a casa ficou cheia e o pessoal ficou encantado com aquele aleijado que ali encontraram. E mais tarde, uma senhorinha bate a casa do dirigente para levar umas dúzias de ovos para Jerônimo, porque ela havia escutado o anúncio e ela foi da casinha dela até a casa do dirigente para levar esses ovos para fortalecer Jerônimo, porque o anúncio falava que ele era um aleijadinho, um coitado. E ela caminhou 7 quilômetros, uma senhorinha, por volta de uns 70 anos, para levar para Jerônimo aqueles ovos, para que ele se fortalecesse. E por aí vai, vários outros casos, né? Mas nós sabemos que a história de Jerônimo foi contada por alguns outros irmãos, mas tem a psicografia da nossa irmã Célia Xavier de Camargo, né, que é o livro Asas da Liberdade. Nesse livro aqui, Jerônimo, ele já havia feito algumas anotações, né, autobiográficas, mas ali ele mediunicamente passa para Célia Xavier uma história da vida passada dele. E ele tem conhecimento de como foi a vida dele 545 anos antes de Cristo, 525 anos antes de Cristo, como Cambises, filho do rei persa, Ciro II, ele usa do seu poder, da sua influência, para causar ao adversário sérios prejuízos, morais, espirituais e materiais.
e ele era um cruel, ele era uma autoridade cruel. Então, ele mesmo traz aqui a história dele e sabe como foi a reencarnação agora, resgatando todos esses delitos, todas essas questões. Então, quem quiser conhecer a história por ele mesmo contada, né, pode procurar, né? Eu queria ler aqui um pedacinho, mas se eu falar para vocês que eu me perdi, vocês não ficam tristes, não. É porque fala exatamente da... ele dizendo, não é preciso dizer, peço licença a vocês para lerem, é rapidinho. Não é preciso dizer que, a partir daquele momento, dominamos o Egito. A queda de Mênfis, no Baixo Egito, determinou a derrocada do país. Também não é preciso dizer que o povo iria se surpreender, pois tudo o que conheciam sobre os persas dizia respeito a Ciro, imperador persa, mas quem governava agora era eu, Cambises II, que pensava e agia de maneira diferente. Então, nós sabemos que Ciro era uma autoridade, um imperador amoroso, né? E aqui ele está dizendo que era diferente de Ciro. Então, nós vamos agradecer a todos que estiveram conosco. A história de Jerônimo é muito extensa, muito fértil, muito rica, e não dá para falar tudo num só estudo. Mas eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a oportunidade que a casa nos dá, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre e amigo de todas as horas, e que as bênçãos que nos chegaram aqui neste momento possam ser encaminhadas para todos os lares do nosso orbe, e que a tua luz e o teu amor esteja sempre conosco, nos dando o norte, a direção para modificarmos o nosso caminho, aprendendo com Jerônimo e com todos esses personagens que são enviados do Cristo a nosso favor. Que assim seja.